preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado, ter sua presença em minha vida, em minha casa. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, o Senhor que participa conosco, que cultua o Deus Altíssimo, também por intermédio do Facebook, do YouTube, das redes sociais, que da mesma forma que o Espírito Santo há de nos edificar como membros do corpo de Cristo, que assim também quem está conosco, que é de outra cidade, de outro estado, ou até mesmo de outro país, que o poder de Deus trabalhe em sua mente, em seu coração, que a palavra de Deus seja a lâmpada dos teus pés, guiando os teus passos durante esta vida na face dessa terra. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, se desligue deste mundo pecaminoso, passageiro, momentâneo. Pai, te adoramos, Senhor. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o Deus da nossa salvação. E nós estamos aqui para buscar o teu reino, para buscar força, pois temos sede da tua justiça, temos sede, Senhor, de cumprir a tua palavra, de dar bons frutos, de andar nos teus caminhos. O Senhor tem nos ensinado: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado que leva para a vida na tua dependência, para a vida na tua presença. Ah, Senhor Jesus, vem transformar a nossa mente, vem lavar, limpar as nossas vestes, o nosso coração. Derrama, Senhor, do dom supremo neste lugar. Não queremos ser uma igreja apenas de aparência, mas queremos poder exalar o perfume de Cristo. Queremos ser guiados pelo teu amor, queremos ser guiados pela tua palavra. Então vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, vem para nos renovar, vem para nos transformar, vem para nos fortalecer como igreja de Cristo na face desta terra. Faça deste louvor a sua oração a Deus, pois sempre que pedimos ao Espírito Santo para orar por nós, Ele intercede, Ele ora, pois Ele é o Espírito Consolador que nunca nos abandona. Espírito Santo, aleluia, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Pensar que somos perfeitos. Não sei como devo. Queremos sim se tornar perfeitos, Pai, mas precisamos do Teu Espírito Santo guiando os nossos passos e a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo,
vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, Ore por mim. ore por Intercede, mim. Senhor, por cada alma que está neste lugar. E leve pra Por Deus cada alma tudo que aquilo participa conosco. que eu preciso. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, Use as palavras use as palavras que eu necessito usar, que eu necessito usar, mas não consigo. não consigo. Todas as coisas Me cooperam ajude nas minhas fraquezas. a Deus em primeiro lugar. Nem sei como devo pedir. Espírito Espírito Santo, Santo, vem interceder por mim. interceder por mim. Levante as mãos aos céus e declare: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a daqueles Ti. que amam a Ti. É o amor ao Senhor que nos une neste lugar, Senhor. Vem orar por mim. Vem orar por mim. Estou clamando. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E por isso, Senhor, com as mãos levantadas aos céus, nós buscamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós pedimos ao Senhor: vem transformar a nossa mente, vem nos dar força para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, a Sua justiça. Vem nos dar forças, Pai, para buscarmos amontoar, juntar tesouros no reino dos céus, aonde os ladrões não roubam e as traças não corroem. O Senhor disse que o povo do reino está debaixo de bem-aventuranças, que o povo do reino é bem-aventurado quando é humilde de espírito. Diga ao Senhor: eu estou sedento da Tua presença. Diga ao Senhor: eu preciso mais do Teu Espírito Santo, pois ser humilde de espírito é reconhecer que precisa mais de Deus, e nós precisamos mais do Senhor. Quantas vezes, Pai, nos encontramos caídos, nos encontramos cegos por este mundo, cegos por esta carne, mas nesta noite viemos buscar um avivamento. Nesta noite viemos buscar o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Derrama, Senhor,
Senhor, derrama do teu Espírito, derrama da tua glória, derrama da tua virtude. Levanta uma igreja forte por intermédio deste trabalho, por intermédio deste ministério, pois aonde há o Espírito, há liberdade, e nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nós pedimos ao Senhor, faz morada em nossos corações. Coloque as mãos no seu coração e louve, pois o nosso Deus habita em meio aos louvores. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo Mora em mim, o meu coração é o teu altar, faça morada. eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada Peça para o Senhor, louve ao seu santo nome. em mim, Faça morada. em mim. Eis-me aqui tantas fraquezas, Tantas fraquezas diante da tua grandeza. da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração É o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada. Faça morada. Peça para o Senhor, só vocês. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Espírito Santo, você pode louvar comigo? Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Espírito Santo, faça morada em mim. Faça morada em mim. Espírito Santo, diga: Senhor Jesus, me dá forças para eu viver uma vida em espírito e em verdade, te adorando todos os dias, exalando o teu bom perfume, dando bom testemunho. Edifica em mim
a tua igreja, edifica em mim a tua obra, a tua vontade. Poderoso Deus, faz a tua obra por meu intermédio, pois a minha vida, a minha família, os meus projetos, os meus sonhos, a minha saúde, eu coloco em tuas mãos e aceito a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida. Amém. E glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, abençoado, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Alguém que te adore em verdade, como achaste a Davi. vem e derrama sobre mim O óleo precioso da o unção. óleo precioso da unção. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Que me Dona faz Rai, segundo seu o Carlinhos, teu coração. Dona Marília, Dona Lavínia, Achei em mim seu Antônio. verdadeiro adorador. Boa noite, mana, né, Graziele? Forte abraço, mana, te amo. Boa noite, Dona Sirlene. A paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho da verdade, como temos pregado para a glória do Deus vivo. Deixa eu arrumar aqui. Agora sim, né? Do jeito que o pastor é alto, se não colocar mais para cima, fica cortando a cabeça do pastor. Achei em mim verdadeiro adorador, Com vestes de com louvor. vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, Meu Deus, meu Pai, achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, nós buscamos a sabedoria do alto. Nós buscamos, Pai, a revelação da Tua santa palavra. Nós pedimos ao Senhor, nos mostre o Teu caminho, por mais estreito que seja. Nos dê força, Senhor, para darmos bom testemunho de assim como o Senhor andou em perfeição, como o Pai é perfeito, como o Espírito Santo dentro de nós é perfeito, que possamos também quebrar esta carne, que possamos quebrar a natureza terrena, a vontade pecaminosa e viver uma vida em perfeição, como o Senhor deseja para cada um de nós. Diga assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Os irmãos acompanharam a pregação de sexta-feira? Sexta-feira, a pregação, amados irmãos, ela foi poderosíssima e importantíssima, se você não quer ser enganado por ninguém nessa terra. Por quê? Porque nós estudamos do versículo 13 ao versículo 23. E do versículo 13 ao 23, o Senhor Jesus, Ele começa falando sobre a porta estreita e a porta larga. E Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga
e espaçoso porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a destruição, e são muitos os que entram e andam por esse caminho. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Primeiro, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro, na 7ª sessão da Constituição do Reino, que existe, uma vez que você crê no Senhor Jesus, existe o caminho largo, espaçoso, e existe o caminho estreito, apertado. Tem como você ser um cristão e levar uma vida fácil nessa terra, mas também tem como você ser um cristão, uma cristã, uma mulher cristã, e viver uma vida de provações, de lutas contra a sua carne, contra aquilo que o mundo tem para te oferecer. Bom, ele deixa bem claro que o caminho que no final vai dar na vida, ou seja, que vai nos dar acesso ao reino dos céus, é o caminho apertado. O caminho espaçoso, ele leva para a destruição. Ou seja, aquela pessoa que se apresenta no tribunal de Cristo, e por as suas obras serem obras más, obras feitas na carne, no ego humano, só fez em nome do Senhor Jesus o que queria fazer, e não a vontade de Deus. Então as suas obras são destruídas, e a pessoa é salva, todavia por intermédio do fogo, ou seja, sofre um dano. O Senhor Jesus está falando sobre isso, e depois ele ainda fala: cautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam no vosso meio como ovelhas, vestidas de ovelhas, mas são lobos devoradores, roubadores. Pelos seus frutos os conheceis. No versículo 17 ele diz: assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada, ou seja, é cortada do quê? Do reino dos céus. E é lançada onde? No fogo, porque no fogo vai ser disciplinado ou disciplinada para poder, após o milênio, acessar ao reino de Deus. O milênio, o reino dos céus, é uma seção dentro do reino de Deus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é um espaço-tempo de 1000 anos. Quando a gente entende isso daqui, a Bíblia se torna mais clara para nós. O Senhor Jesus está dizendo: a minha igreja, o meu povo nessa terra, que não entrar na porta estreita, que não andar no caminho estreito, eles não terão galardão durante o milênio, mas eles têm a salvação, porque a salvação foi concedida a essas pessoas da parte de Deus de graça. Efésios capítulo 2, onde fala que sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós já fizemos esse estudo, que o dom de Deus é não volta atrás. Ou seja, a salvação não é que você que conquista. Mude a sua mentalidade. Você não está participando desse culto porque você busca a salvação. A salvação foi Deus que te entregou de graça, não é mérito teu, é mérito do Senhor Jesus. Mas para entrar no reino dos céus, para você ter um galardão com Deus, depende muito de como você vive a sua vida na face desta terra. Por quê? Porque se você passa pela porta estreita e anda no caminho apertado, então você é conduzido para a vida, para o reino dos céus. Amém? E sobre os falsos profetas: pelos seus frutos o conhecer. Isso daqui é muito perigoso, irmã do céu, isso daqui é perigoso demais, é muito perigoso.
principalmente na nossa geração, porque na nossa geração, os falsos profetas, eles aprenderam uma coisa que pegou na veia, o que eles aprenderam? Eles aprenderam a desafiar. Se eu sou homem de Deus, esse paralítico levanta. Quantos eu já não vi de botar uma faca na mão do diabo, virar as costas e falar: se eu sou homem de Deus, esse demônio não crava a faca nas minhas costas, mas se eu não sou homem de Deus, ele crava. Quantos eu já não vi, se eu sou homem de Deus, em 30 dias a porta de emprego abre, em 18 dias o leproso é purificado, e a gente vê uns negócios desse, a gente fica impactado. A gente vê uns negócios desse, a gente fala: não tem como, fulano é homem de Deus. Porém, olha o que está na Bíblia Sagrada há cerca de 2000 anos. Há cerca de 2000 anos atrás, depois que o Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Aí o Senhor Jesus diz no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu. Aí ele já começa a dar um exemplo para nós. Ele já começa a dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, em nome do Senhor Jesus isso, em nome do Senhor Jesus aquilo, e o Senhor Jesus aquele outro, nem todo que fica Senhor, 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 Senhor vai entrar no reino, mas aquele que faz a vontade do... E qual que é a vontade do Pai? Alguém aqui sabe me responder? Onde é que você vê com clareza qual que é a vontade de Deus para o povo do reino? Aonde você vê com clareza qual é o ensinamento de Deus para os cristãos aqui na terra? Por favor, de manhã ninguém soube me responder, eu quase arranquei o cabelo da cabeça. Alguém sabe agora à noite? Não, aonde você vê na Bíblia Sagrada. Não, mas tudo bem, na palavra missionária, aí é fácil. Mas em qual parte da palavra que você vê o que Jesus espera de você? Não, tudo bem, é boas obras, mas aonde você vê? Não, isso daqui é o que Jesus ensinou para nós. Aonde? Exatamente. Por isso que Deus está levantando o senhor presbítero para pregar para o povo também. Em Mateus capítulo 5 ao 7, por isso nós estamos na última sessão, na 7ª sessão, terminando hoje o estudo da Constituição do Reino, e o Senhor Jesus está dizendo: pelos frutos você conhece quem é de Deus e quem não é. Não é porque a pessoa fica o Senhor Jesus para cá, em nome de Jesus para lá, em nome de Jesus aquele outro, que a pessoa vai entrar no reino dos céus. Porque vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. E o que Jesus ensinou até aqui nesse estudo? Bom, a gente poderia ficar 10 horas, falando sobre o que ele ensinou, porque a gente já está 3 semanas estudando esses 2 capítulos. Basta você parar em casa e ler novamente, o Espírito Santo vai falando contigo. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que têm sede de justiça. Ou seja, você tem que ver nos camaradas se são mansos, se são humildes, se tem sede de justiça, de fazer o que é certo. O Senhor Jesus disse: a vontade de Deus, não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, acumuleis para vós outros tesouros lá. Aí você tem que ver para o camarada e ver como que é a sua vida financeira. É milionário, então é lobo devorador, roubador. É uma pessoa que, ainda que Deus use, que arraste multidões, vive uma vida simples.
e usa do que Deus manda nas ofertas do povo para ajudar o próximo, então é servo de Deus e tem herança no reino. Está dando para entender? Por quê? Porque hoje em dia a merchandise por aí para encher a igreja é essa: olha aqui os meus frutos, como eu sou de Deus. Olha o paralítico levantando. Olha eu desafiando o diabo no altar. Olha eu profetizando e o milagre acontecendo. A merchandise é essa. As igrejas mais milionárias no Brasil trabalham em cima disso, para encher os templos. Mas olha o que diz a palavra de Deus, olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos aprovei, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então não pense você que bom fruto é levantar um paralítico, que não é. Pense você que profetizar em 30, 10, 12 dias acontecer é bom fruto, que para Jesus isso não é bom fruto. Só é bom fruto quando a pessoa faz por ordem de Deus e não por vontade do ego, para se autopromover em cima do milagre, da profecia, do demônio manifestado, porque é isso que os falsos profetas eles têm feito. Eles têm se autopromovido em cima dessas coisas, e por isso aos olhos de Jesus é iniquidade, ele não se agrada. Isso daqui é muito forte. Eu estou repregando hoje, porque senão há pessoas que às vezes não tem tempo para ver as mensagens no Facebook, para vir durante a semana e fica capenga. E amanhã depois eu falo um negócio aqui, você não ouviu essa pregação, você não vai entender. Porque em cima de uma mensagem dessa, eu explico melhor para você o que Paulo disse, que o próprio Satanás se veste de anjo de luz. O próprio Satanás se passa por homem de Deus. Você está entendendo? Eu estou pregando isso porque está na Constituição do Reino. Porque isso daqui é que causa a reforma no meu coração, para mim não ir na mesma onda, não dançar a mesma música que os camaradas nesse mundo têm dançado. Querem me chamar de rebelde, disso, daquilo, tudo bem, chamar o mestre de Beuzebu. O que eles não podem fazer é rasgar essa página da sua Bíblia. Eles podem não pregar nas suas igrejas, mas rasgar da Bíblia eles não vão, porque senão seria descarado que são falsos profetas. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então outra hora, quando alguém virava para nós, pensa comigo, outra hora, quando alguém virava para nós para falar mal de um líder milionário na igreja, o que a gente falava? Ah, mas você viu? Profetizou e a profecia se cumpriu. Não mexe com o ungido do Senhor. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Naquele dia, muitos vão chegar na fila do tribunal de Cristo e ainda vão dizer, dá licença que eu quero passar. Jesus já está me esperando. Por quê? Porque eu fui muito usado na terra, eu fui ousado. Eu fiz milagre, eu profetizei, eu expeli demônio. Tem camarada aí de igreja que vai chegar no tribunal de Cristo, vai querer passar na frente de todo mundo, porque o ego é do tamanho do universo. E quando chegar lá, olha a resposta de Cristo para os camaradas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não está dizendo que eles não fizeram milagres no nome do Senhor. Jesus não está dizendo que eles não profetizaram e se cumpriu no nome do Senhor. Jesus não está dizendo que eles não expeliram demônios. Mas Jesus está dizendo, quando vocês faziam aquilo eu não me agradava, Deus não se agradava. Porque vocês faziam no desejo do coração de vocês e não na vontade do Pai. Isso daqui eu falo aos presbíteros, aos obreiros, aos colaboradores, aos futuros obreiros que Deus vai levantar do meio do povo. Entenda, para fazer a obra de Deus, você não pode fazer apenas aquilo que você gosta. Você não pode querer usar apenas aquele talento que faz você aparecer mais no meio das pessoas. Você tem que estar disposto e ser sensível para obedecer e cumprir
todo o trabalho que Deus te dá. Quem está entendendo? Esses camaradas aqui faziam milagres. Esses camaradas aqui profetizavam. Esses camaradas aqui, eles expeliam demônios. Mas será que eles visitavam os enfermos? Será que eles sentavam para conversar com as pessoas? Será que eles iam lá nos povoados, nos confins da terra, pregar o evangelho? Não, eles só faziam aquilo que eles queriam, que arrastava as massas. Aonde está a bufunfa? Bom, eu dei um exemplo aqui sexta-feira e você vai me entender. Eu passei uma vez numa região, eu era pastor da região de uma cidade, e o regional estava ensinando a gente a trabalhar. E sabe o que ele falava? Quando você faz um propósito, você tem que pegar o elemento e usar numa pessoa doente na hora e curá-la. Porque aí toda a igreja vai participar. Olha o sistema como é que é. E ele fazia dessa forma e a cura acontecia e o povo tudo pegava o envelope para ofertar. Mas aí eu lhe pergunto, será que Deus se agradava com aquela cura? Que era apenas interesseira para levantar oferta, dinheiro, para arrancar o dinheiro do povo? Mas quantos são aqueles que não têm feito a obra dessa forma, cheio de estratégias? Eu tenho um testemunho para contar, tem? Vem cá. Você é dizimista? Só então pega o envelope do dízimo e conta e fala que você é dizimista. É assim. E se isso não traz revolta no teu coração, então é porque infelizmente, como eles estão, você também está embriagado, embriagada com o vinho da prostituta, com o vinho das heresias. Por muito tempo isso não trouxe revolta no meu coração, eu achava que era o certo. Mas quando Deus nos entregou o avivamento, a reforma, o conhecimento da palavra, como vai ser no tribunal de Cristo, hoje nós trabalhamos do jeito que trabalhamos. Quem está entendendo? Quem entendeu até aqui? Então quando alguém virar para você e falar, olha os frutos, o paralítico levantou, olha os frutos, profetizou e cumpriu. Aí você abre lá em Mateus capítulo 7 e ensina a pessoa, isso não é fruto. O fruto é viver uma vida humilde, é amar o próximo, é perdoar aquele que te traiu, te enganou. O fruto é você cumprir o que está de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, porque o milagre, quando acontece, é para a glória de Deus, é o fruto da autoridade do nome do Senhor Jesus, não tem nada a ver com glória para homens. Amém? Vamos continuar? Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Eu ontem, quando li isso daqui, o Espírito Santo causou dentro de mim um gemido inexprimível. Lá no quarto, estudando, minha esposa estava cuidando do João Miguel. E sabe, eu fiquei emocionado. Porque olha só o que a gente está lendo na Bíblia Sagrada. Todo aquele que ouve as minhas... O que nós temos estudado aqui há 3 semanas, não é a palavra da igreja tal da placa. Não é o pastor tal que ensina desse jeito. Nós temos tido a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora Ele está dizendo, mas você está disposta a praticar? Está disposta a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir? Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Aqui não é o Senhor Jesus.
A rocha aqui é as palavras que o Senhor Jesus ensina, a sã doutrina. Quando você pratica essas palavras, então a tua casa é edificada com força. E pode vir, como diz no próximo versículo, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Olha só, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos contra o quê? Aquela casa é a casa de quem? A casa do povo do reino. Às vezes você pensa, não, eu vou ficar lá na igreja, né, porque lá eu tenho visto que é uma palavra sã, que é uma palavra bonita, que de fato quer servir o Espírito Santo, eu vou ficar lá, porque aí a minha vida lá vai ficar zen. Não, camarada, sua vida não é porque você vem aqui e você ouve o verdadeiro evangelho, que a sua vida vai ser zen, sem problema nenhum. Pelo contrário, você tem que receber aqui da palavra de Deus força para as provações que você vai enfrentar. Força por causa das provações que você vai enfrentar. E que provações são essas? Fala primeiro da chuva. A chuva cai da onde? E fala da provação que vem da parte de Deus para a nossa vida. Há uma mensagem que Deus diz assim: como cozinheiro prova a comida antes de servir para os seus convidados, assim também eu provo os corações. Então a chuva representa a provação que vem de Deus para a nossa vida. Deus, Ele nos prova, e eu vou te mostrar isso em textos bíblicos. Transbordaram os rios, está falando, o rio vem da onde? Da terra. E os rios aqui representam as provações que passamos nessa terra por causa de homens. Homens que nos perseguem, homens que tentam fechar as portas nos nossos caminhos, homens que zombam de nós, homens que tentam nos levar para o mau caminho. São as provações que vêm da parte dos homens. E o vento, Satanás habita onde? Nos ares. Então o vento representa a potestade do ar, os principados, Satanás e seus demônios. Então também somos provados da parte do inimigo, porque a missão do inimigo, que ele veste a camiseta, sabe qual é? É fazer com que eu e você blasfeme contra Deus. Essa é o maior encargo que Satanás tem durante a nossa vida. Não precisa ser todo dia, uma vez só, mas ele vai tentar fazer a gente blasfemar contra Deus. Então 3 provações aqui. A primeira, a provação que vem de Deus. A segunda, a provação que vem dos homens. A terceira, a provação que vem da parte dos adversários, Satanás e seus demônios, seus anjos caídos. Para a gente entender melhor isso daqui, primeiro vai lá no Evangelho de Tiago, aliás, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meu irmão, se você prestar atenção nessa palavra, você vai sair daqui hoje amadurecido. Agora é por isso que Deus me apacenta em muitas vezes ver uma ou outra cadeira vazia, porque não adianta também ter a cadeira cheia com pessoas que não querem ouvir a palavra, que a palavra começa a ficar boa e a pessoa já está ansiosa para ir para casa. Não, é melhor ficar em casa. Quem está entendendo? Melhor ficar em casa. Se o povo, chegar um momento, o povo falar, não, eu não aguento essas pregações, tá bom, então eu vou pregar só para uma câmera no Facebook, e quem aguentar vai assistir onde tiver.
Porque a gente tem que pregar a palavra, irmãos. A gente tem que conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, não adianta nada. Nada. Olha tudo que nós temos aprendido na palavra, igreja. Olha tudo. Quem tem estado firme conosco nas lives, nos cultos. Olha a inteligência que Deus te deu. Quando Jesus Cristo estiver sentado no trono diante do seu tribunal, você não vai ficar assim arrancando os cabelos, porque você já vai estar preparado. Quando você passa por muitas situações nessa terra, hoje você que presta atenção na palavra, você tem estrutura para enfrentá-las. Olha só o que o apóstolo Tiago fala: meus irmãos, ou seja, ele está falando com quem? Não é com qualquer criatura. Ele está falando com os irmãos. Tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, sabe por que tem gente deficiente na fé? Porque não passa provações, ou quando passa provações, batalhas, foge das batalhas, empurra com a barriga, não enfrenta. O apóstolo Tiago, que não estava preocupado em massagear o ego das pessoas, mas em pregar a verdade de Cristo Jesus, ele está dizendo: está passando por provação, esteja alegre. Para com esse chororô, para com isso. Vai orar a Deus no teu quarto e agradecer: obrigado, Senhor, por essa luta. Porque eu sei que nessa luta aqui, que o Senhor vai me aperfeiçoar, me fortalecer, me ensinar o teu caminho. Porque vida zen não deixa ninguém ungido, santificado, abençoado. Vida zen faz a gente se afastar de Deus. Quem sabe o que é uma vida zen? A maioria não sabe, né? Hoje em dia se usa isso. Amém. Pegou? Amém. Uma vida zen é aquela pessoa que quer viver sem preocupação. É uma vida zen. O apóstolo Tiago está falando: tende por motivo de alegria o passardes por várias. Ou seja, você tem que se alegrar nas provações que você passa. Vou falar mais, posso falar? Posso ou não posso? Se tudo está bom para você aqui na terra, é porque você está agradando aquele que usurpou o reinado das mãos dos homens, que é Satanás. Porque o mundo jaz do maligno. Se a sua vida está muito zen, muito próspera, muito alegre, muito feliz, você está do jeitinho que o diabo quer. Agora, se o mundo tem te odiado, aí pode ter a certeza: como odiou a Cristo por agradar a Deus, por isso também está te odiando, porque você está sendo amigo de Deus, e todo que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, se você não está passando nenhuma provação, perseguição, vai trabalhar mais para Jesus, tá? Vai compartilhar, mandar pregação no grupo da sua família, para os seus amigos, aqueles que ficam lhe enviando conteúdo impróprio, manda pregações para eles. Mexe lá nos marimbondos. E aí quando começar a te perseguir, falar mal de você, aí você se alegra. Porque grande é o teu tesouro no reino dos céus. Amém? Continuando. Vamos primeiro falar sobre a provação que vem da parte de Deus. Vai lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Não sei se você está preparado para ouvir isso, mas eu vou pregar. Amém? Eu não sei se você está preparado, se você tem estrutura para ouvir isso, mas eu vou pregar. É o 5º livro da Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Só não cai para trás não, tá, crente? Pelo amor de Deus. Não quero parar o culto para chamar a ambulância para você não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Em casa aí, você está anotando os textos, gravando. Deus vai te usar para você pregar para outras pessoas.
Lá no começo da Bíblia, o 5º livro, 5º. É bom, hoje você vai sair daqui afiado com Bíblia. Eu não termino de pregar enquanto eu não pregar tudo que Deus me entregou. Eu não termino. Não termino, não paro, não vou parar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Quem é bom de Bíblia já pode deixar marcado Lucas capítulo 8, versículo 13, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e Tiago capítulo 1, versículo 12. Aqui eu vou lhe mostrar a aprovação que vem da parte de Deus para os crentes. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Lucas capítulo 8, versículo 13, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 14 e Tiago, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Mas eu vou falando os textos, tá bom? Eu vou falando os textos. Vamos ler agora Deuteronômio 8, 2 primeiro. Para aí um pouquinho, depois você vai no outro. Olha aqui para mim, calma, respira. Eu vou te dar tempo para você ir no outro texto. Vamos lá, Deuteronômio 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual quem? O Senhor. Como é que está a palavra Senhor? Porque está falando de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quanto tempo? Estes 40 anos, para o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Quanto tempo a gente está de Covid aí nessa terra? 2 anos? E já está dando para ver o que está no coração de muito irmão, né? Está entendendo? Quem foi que provou aquele povo? Foi Satanás? Foi o próprio Deus. Quem foi que humilhou aquele povo? Foi Satanás? Será que algumas humilhações que você tem sofrido não é Deus que está permitindo, para ver se você aprende a buscar Ele em primeiro lugar? Porque tem gente, eu falava isso aqui, eu repito, tem gente que fica que nem cachorrinho correndo atrás do rabo, porque não busca Deus em primeiro lugar. Busca vida financeira. Para a vida financeira não falta um dia de trabalho. Busca casamento, namorada, namorado. Para namorado, vira o mundo de avesso. Busca médico até em outro estado. Mas para Deus tudo é difícil. Tudo não dá. Para Deus é pesado o fardo. Vai ficar assim, É que eu não tenho rabo, né, gente? Mas está dando para entender? Correndo atrás do rabo. E o próprio Senhor vai permitir, às vezes, viver 30, 40, 50 anos humilhada, sofrendo. Por quê? Para ver o que está no corpo. Então, a aprovação vem da parte de Deus? Vem ou não vem? E quantos de nós aqui não passamos em alguma área da nossa vida porque Deus está vendo qual vai ser a nossa atitude? Continuando. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Vai lá, aliás, vai não, deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que aconteceu com esse povo aqui do deserto, com o povo de Israel. Deus abriu o mar vermelho. Eles passaram em terra seca. Veio atrás deles o exército com a maior força bélica, o exército mais poderoso da época. E quando eles estavam passando em terra seca no Mar Vermelho, que o povo de Israel já tinha acabado de passar, Deus fechou e matou todo aquele exército inimigo. Deus mostrou a força do seu poder. Mas do outro lado daquele Mar Vermelho tinha um deserto para passar. E naquele deserto Deus deixou eles 3 dias sem água para beber. Em 3 dias de sede, de provação, eles já começaram a titubear e blasfemar contra Deus, dizendo:
Por que que o Senhor nos trouxe para cá? Melhor era estar lá nos egípcios. Pelo menos lá a gente tinha manga para comer. Pelo menos lá a gente tinha leite para tomar. Lá a gente tinha água. Aqui a gente morre de sede. E ficaram tomados de ansiedade, de nervosismo. Por quê? Porque na verdade só estavam seguindo a Deus até ali por interesse. Vou seguir esse Deus porque Ele tem algo melhor para me dar. Deus não quer que você siga Ele por interesse. Quanto mais interesse você tem na parte do Senhor, mais Ele vai te humilhar. Mais Ele vai te provar. E aí quando você começar a buscar Ele por aquilo que Ele é, aí Ele vai começar a te levantar. É isso que eu vejo na Bíblia. É isso que o Espírito Santo me revela. Eu tenho uma Bíblia de estudo muito boa, mas isso daqui foi o Espírito Santo que me deu. Você pode ler ela que você não vai encontrar. Vamos continuar? Vai lá em Lucas capítulo 8, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Depois de Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13, é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Bom, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13, o Senhor Jesus, Ele está explicando a parábola do semeador. Eu acho que essa parábola quase todos conhecem, sim ou não? Aonde ele fala que o semeador saiu para semear. Quem já plantou aqui? Quem já plantou? Milho, feijão, salsinha, couve, quem já plantou? Bom, se você planta na boa terra, ela produz. Se você joga a semente na beira do caminho, no solo duro, a semente não produz nada. Se você joga no solo rochoso, numa pedra, a semente não consegue criar raiz, e quando sai o sol, a semente morre. Se você joga num solo cheio de espinhos, os espinhos abafam a planta, impedem a planta de crescer, e aquela semente não dá o seu fruto. Só quando você ara a terra, coloca lá adubo na terra, prepara a terra para ser uma terra fértil, e coloca a semente lá, que a semente desenvolve e produz o quê? Frutos. 100, 60, 30 por um. Quem está entendendo? Aqui nesse versículo, e a ênfase da pregação de hoje, é sobre a semente que caiu sobre o solo rochoso. Olha o que o Senhor Jesus fala. Aqui caiu sobre a pedra, sobre o solo rochoso, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Glória a Deus, amém, eu creio. Porém estes não têm raiz. Creem apenas por alguns dias, por algum tempo, e na hora da provação o quê? Se desviam. Quantas não são as pessoas? Eu vou lá para a igreja, por quê? Porque a minha vida vai melhorar. Só que antes da tua vida melhorar, Deus te prova, ela piora. Porque você começa, um exemplo, vou te dar um exemplo que é clássico, que acontece com quase todo mundo. Aconteceu comigo, eu vivi isso. Eu vivia numa cidade de 70 mil habitantes, Camaquã, e lá nós tínhamos o nosso grupo, que quando tinha poucos jovens, era 10, 15, que ficavam se embriagando durante a madrugada, tocando violão, pintando 7. Mas tinha vezes de ter 40, 50, época de escola, então tomava toda a rua. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu me tornei a ovelha negra daquele grupo. Só no eu passar onde eles ficavam, eles já começavam a dizer: lá vai o pastorzinho. Claro, para mim, crente firme
era um elogio, mas para eles era zombando, era humilhando. Ou seja, é natural que quando você quer buscar o Senhor Jesus, preste atenção nisso, preste atenção, as tuas engrenagens já não funcionam nas engrenagens das pessoas que são mundanas, e automaticamente é o que elas fazem para você, lhe exclui da vida delas. E muitos nessa hora já param de ir na igreja, já param de falar de Jesus. Nessa provação já voltam a ser a velha. Por quê? Porque dão mais valor para a amizade mundana do que uma aliança com Deus. O Senhor Jesus está falando sobre isso. Só que não é só nesse quesito, pode ser no financeiro. Tem gente que pensa, não, eu vou na igreja. Aí tem igreja que fala, você tem que ser dizimista para o devorador ser repreendido na tua vida. Automaticamente a pessoa fala o quê? Então eu vou ser dizimista e eu vou enriquecer. Aí a pessoa vai lá, faz a heresia que o pastor está ensinando, porque dízimo é mandamento para o povo de Israel que está na terra prometida. Para o povo gentil o mandamento é contribua de coração. Quem está entendendo? Aí a pessoa vem para o Brasil, se converte no Brasil e vê os pregadores hereges, os lobos roubadores. Você tem que ser dizimista, você vai prosperar, vai ser bênção sem medidas sobre a tua vida. Aí a pessoa começa a dizimar, e aquela fonte que já estava escassa, pingando, fecha. Eu já vi isso acontecer demais, hoje eu entendo por quê. É o próprio Deus dando na cabeça, tanto dos pregadores como das pessoas interesseiras. Eu vou ser dizimista por quê? Porque eu vou prosperar. Aí até o pouco que tinha seca, e a provação vem, e a pessoa diz o quê? Quando eu estava no mundo eu ainda pingava, agora eu estou na igreja e secou, eu vou voltar para o mundo. Olha que clareza do Evangelho. Guarda isso no teu coração, porque a provação vem. A provação pode vir na família, no casamento, na saúde, na vida financeira, pode vir em qualquer área da sua vida. E quando vir a provação, se lembre, Deus quer ver o que tem no meu coração. Agora vamos lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Lá no finalzinho da Bíblia, antes da epístola de João, antes de Apocalipse, 2 João, 1 João, depois de Tiago, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu vou pregar, amém? Posso pregar? O povo é tão ingênuo, tão ingênuo. Os pastores criam reuniões de 30 minutos e o povo fica alegre. Mal sabe que é porque eles não querem nem trabalhar, não querem nem se gastar. Tem uns pastores que ainda viram e falam, não precisa trazer nem a Bíblia, e o povo fica assim, Por quê? Porque estão tudo na carne. Carne, 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 carne. Espírito é quebrar a sua carne. A sua carne está gemendo aí agora? Tá? Então o teu espírito está sendo fortalecido. Mas eu tenho que acordar cedo, meu irmão. 8 horas você trabalha por dia para ter um salário que às vezes mal dá para você sustentar. E aí 1 hora para Deus de palavra, 1h30 é muito. Você está bem longe da visão do reino dos céus. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com Deus, e Deus vai te recompensar. Eu não vou ficar te prometendo coisas materiais, mas uma coisa eu sei, que com a bênção de Deus, pessoas alcançam em 1 ano o que outras não alcançam em 10. Isso eu sei. Não estou aqui para ficar te prometendo coisa material, mas quando Deus vai na tua frente, o que pessoas não alcançam em 10 anos, você alcança em 1. Você conhece a história de José? Sofreu por uns anos, mas se tornou, da parte de Deus, o governador de toda a terra. Chegou na terra como escravo, ameaçado de morte. Saiu de... Pega minha água para ela aqui, ó. Não, melhor pegar outra lá por causa da pandemia. Show? Vamos ler, diz assim: amados, olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo, hein? Depois não vai dizer que você não conhece essa mensagem. Amados,
1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de quem? De Cristo, para que também na revelação da sua glória, diga assim: Cristo vai se revelar. Continuando, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tem muito crente que enquanto está tudo bem, mas começou a surgir um foguinho para provar, uma provação, já fica: ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ai Jesus, será que Deus me abandonou? Será que Deus não está me vendo? Será que eu pequei? Ah, já sei, eu estou naquela igreja agora que não cobra dízimo, e é por isso que está vindo essa dificuldade financeira. Tem crente que é assim, qualquer coisinha já enche o seu coração de dúvida, qualquer coisinha já enche o seu coração de medo. Isso não é de hoje, isso é desde a igreja primitiva. O apóstolo Pedro não cobrava dízimo de ninguém, mas teve uma vez que 2 membros morreram na frente dele. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo por causa de dinheiro. Incrível, né? Nós vivemos o tempo da graça, que é muito melhor do que o tempo da lei, porque hoje a gente tem o Espírito Santo. Porém, no tempo da lei, financeiramente falando, nunca ninguém morreu por causa de oferta, dízimo, voto. Mas no tempo da graça, por usarem de interesse com o Espírito Santo e com a obra de Deus, foram mortos. Incrível. Qualquer hora a gente estuda essa mensagem. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Não, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados o quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tem gente que pensa que Jesus está voltando por causa desse fogo chamado Covid-19. Isso é o princípio das dores. O relógio do fim do mundo é Mateus 24:14, a pregação do Evangelho do Reino. Guarda isso no teu coração. Jesus vai voltar? É óbvio que vai voltar. As coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Mas esse fogo ardente não é algo extraordinário porque Jesus já está voltando. Não, isso daí só está provando o nosso coração. Você já procurou ver como é que foi a geração dos seus avós aqui na terra? Você já procurou ver como foi a geração das pessoas antes de nós, que estão morrendo agora com 100 anos? Procura ver. Passaram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, passaram contra febre amarela, tuberculose, chagas, tanta peste. E a nossa geração, que vem de uma vida zen há alguns anos, aparece um vírus, e é o fim do mundo. Rapaz, amadurece, vai estudar, vai ler Bíblia. Deus está te transformando numa pessoa forte para você ter estrutura, porque no mundo tereis o quê? Então não fica como se fosse algo extraordinário. Não, a vida aqui na terra é dura. A vida aqui na terra com Cristo é mais dura ainda. Quem está entendendo? Está vendo por que eu tenho que pregar? Para te preparar para a vida. Continuando. Volta umas 3 folhas, 4 na sua Bíblia, em Tiago 1,12. Isso daqui é poderoso demais, meu Deus. Isso daqui é para refrigerar a nossa alma. Eu sei que até aqui foi só pancada para todos nós, né? Deus nos dando um chacoalhão e dizendo: para, crente, de dizer que eu te abandonei ou que eu me esqueci de você quando você passa uma provação. Eu quero ver o que está no teu coração. Agora aqui no versículo 12, olha só o que Deus nos revela, aleluia. Isso daqui é muito, muito maravilhoso.
Bem-aventurado, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa. Olha só, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? Ou seja, essa bem-aventurança é só para quem suporta. É para quem aguenta em oração, crendo que Deus continua no controle da sua vida. O homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa. Aí como que os crentes hoje em dia lêem isso daqui? Para mim ser salvo eu tenho que suportar e não tem nada a ver com salvação. Eu não estou pregando para você aqui salvação agora, eu estou pregando coroa, posição no reino, galardão, reino dos céus. Pastor, mas como que o senhor pode ter tanta certeza que a coroa da vida não é a salvação? Porque a coroa em Apocalipse você pode perder. Cuidado, para que ninguém tome de ti a tua. E a salvação, tem como alguém tomar de ti? A salvação é um dom de Deus? O dom de Deus é irrevogável? Então salvação ninguém toma de ti. Mas a coroa, o teu galardão, a posição do reino, se você passar uma provação e mostrar que o teu coração está com maldade, você correr para os braços da amante, do boteco, da bebedeira, para viver uma vida na carne e não no espírito, então a coroa da vida que estava te sendo preparada, passa para outra pessoa. Está entendendo? Quem quer ter uma coroa, suporta a provação. Volta lá em Mateus. Aqui, irmãos, nesses textos, a gente viu a aprovação que vem da parte de quem? De Deus, que representa a chuva que cai do céu. A Bíblia também fala da aprovação que vem dos rios, que os rios transbordam e vêm contra a nossa casa. Para nós entendermos isso, eu só vou te dar um texto. Porque eu sabia que quando chegasse nesse momento, muitos já iam estar enfadados da palavra ou cansados devido à sua rotina nessa terra. Amém? Mas por favor, irmãos, olha aqui para o pastor. Deixa eu te falar algo no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Olha aqui nos meus olhos, não vai ficar com raiva de mim, não. Vai ficar com raiva de mim, por favor. Olha aqui. A gente está aqui, não é para nós. A gente está aqui para Deus. Não se esqueça disso. Nós estamos reunidos, não é para nós. Nós estamos reunidos, é para Deus. Eu falo com toda certeza, como quem tem governo nisso. Outra época, a minha preocupação em cada vez se reunir mais com os irmãos era para poder bater as metas que estavam nas minhas costas. A preocupação era conseguir cumprir as missões que nos davam financeiras. Hoje eu estou aqui gastando tempo da minha vida, da sua, com a palavra de Deus para te preparar para a volta de Jesus. E se isso não é valioso para você, eu não tenho nada mais para te oferecer, nada mais. Porque eu quero fazer a vontade do Pai, não é nem a sua e nem a minha, a vontade dele. Amém? Então, para entender a perseguição que vem dos rios, dos homens contra a nossa vida, vai em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha só as perseguições que vêm dos rios para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Aliás, 10, 11 e 12, olha o que diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Essa é a perseguição que vem de homens contra a nossa vida. Ou seja, se os homens estão te preocupando, se alegre, você é bem-aventurado. Se os homens estão te perseguindo, se alegre, você é bem-aventurado. E não só por causa da sua justiça, das suas boas obras, mas também, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem
e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes. Esses são os rios que transbordam contra nós, se incomodam com a gente e começam a falar mal de nós, começam a querer esfriar nossa fé, começam a querer nos afastar de Deus. Mas nós devemos entender que quanto mais o mundo nos bate, quanto mais as pessoas falam mal de nós, maior é o nosso galardão no reino dos céus. Dessa forma, o reino dos céus é nosso. É o que a palavra de Deus ensina. Amém? E por último, nós vamos ver, como diz ali em Mateus capítulo 7, no versículo 25, né? Que fala que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram o quê? Os ventos representam quem? Diga Satanás. A provação que vem da parte de Satanás. Para entender isso daqui, eu vou lhe mostrar primeiramente dois textos. Primeiro é Mateus capítulo 4. Vai lá, Mateus capítulo 4. Leia o título, sua Bíblia que tem título. Evangelho de Mateus capítulo 4. É só voltar algumas folhas, é fácil. Evangelho de Mateus capítulo 4. Qual o título que está aí? Ou seja, a provação que Jesus Cristo passou. Você sabe como foi a provação que Jesus Cristo passou? Sabe? Olha o que diz no versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve o quê? Ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, ou seja, quem veio provar o Senhor Jesus? Satanás. E quem foi que levou o Senhor Jesus até o deserto? Olha onde é que o infeliz ele gosta de habitar, no deserto. Porém, quem levou o Senhor Jesus até o deserto? Então tem momentos que Deus vai permitir você ser tentado pelo Satanás. Ah, pastor, heresia. Heresia? O próximo texto mostra que isso já aconteceu, e não foi apenas com o Senhor Jesus, foi também com Jó. Porque Deus deu a liberação para Satanás tocar na vida de Jó, para mostrar o que tinha no coração de Jó. Porque Satanás dizia: Jó só te adora porque tem 7 filhos, milhares de camelos, ovelhas, bois e servos. Se tirar isso da vida dele, ele vai blasfemar contra ti. Vai lá no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, irmãos, para ficar fácil de você encontrar, abra sua Bíblia no meio, você vai achar o livro de Salmos, então volte algumas folhas e você estará no livro de Jó. Jó fica um livro antes de Salmos. Jó, capítulo 1, versículo 12. Aliás, versículo 11, olha só o que Satanás está dizendo. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Jó, capítulo 1, versículo 11. Jó, capítulo 1, versículo 11. Isso. Estou dizendo que você vai sair hoje da igreja afiado. Bíblia. Amém? A gente vai até sonhar com o pastor dizendo: abra sua Bíblia. Aí se começar lá, né, esposa, o seu marido com as mãos assim, você já sabe, não se preocupa não aqui. Jó capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua. É isso que Satanás fica fazendo no segundo céu. Quando o Senhor mostra alegria na minha vida, na sua, Satanás fica lá: ah, deixa vir a provação, deixa faltar dinheiro para pagar as contas, deixa a porta de emprego fechar, deixa sair um problema na saúde, você vai ver quem que é aquela pessoa. Satanás, ele trabalha no tempo. O Senhor Jesus disse que a estratégia de Satanás
é de tempo em tempo tentar voltar para casa onde ele saiu, de onde ele saiu. Então quando você começa a ver as provações, as tentações, é porque Satanás quer voltar, está com saudade de você. Aí você que escolhe, se você cai na tentação, volta de novo à lama, come o vômito que você vomitou, que nem o cachorro faz. Ou se você diz, não, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Não, nunca, isso daqui, nunca mais, eu não quero mais. Quem manda na minha vida é Deus. Quem está entendendo? E aí você foge da aparência do mal. Olha só. Disse o Senhor a quem? Deus está falando com quem aqui? Está vendo que Deus fala com o diabo? Essas coisas na Bíblia você tem que aprender, crente. O diabo é o cachorro na coleira de Deus. Ele é rebelde. Só que tudo que ele faz nessa terra é com a permissão de Deus. Porque se Deus não quiser, ele não faz. Você entende isso? É, porque se você entender isso, você vai parar de ter medo do diabo. E você vai começar a temer aquele que é digno do teu temor, do teu amor, da tua adoração e da tua fé, que é Deus. Quem governa sobre toda a terra e o universo é Deus, não é o diabo. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de quem? Meu Deus, agora está falando que Satanás estava na presença de Deus. É, porque tem muito crente. Por que você não vai mais na igreja? Ah, porque eu ia naquela igreja, aí eu contratei um pedreiro lá, um irmão da igreja, e aquele irmão vai na igreja, me deu um calote, aí eu saí da igreja. Vai, irmão, se até Satanás vai na presença de Deus, quanto mais os pedreiros caloteiros, eletricista, ou lá sei eu o que, qualquer profissão. Você tem que entender que nesse mundo, provavelmente as pessoas mais problemáticas você vai encontrar dentro da igreja. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as que não têm sabedoria, as que estão cheias de problema, para quê? Para levantar. E aí quando ele levanta, quando Cristo é formado na pessoa, aí sim o nome de Jesus é glorificado. Mas até Cristo ser formado na pessoa, o próprio Jesus virou para Pedro e falou: arreda-te, Satanás, porque Cristo ainda não tinha sido formado nele. Você está entendendo que é palavra? Olha a clareza. Então, irmão, irmã, primeiro procure ver os frutos da pessoa. Depois de ver os frutos, aí você dá o quê? Dá crédito, dá oportunidade, se aproxima. Quem está entendendo? Primeiro veja o fruto. Pelo fruto conhecereis a... Pronto. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás tem subido nos altares e tem pregado a palavra. Satanás tem se vestido de anjo de luz. Com tudo que eu tenho pregado aqui, só não enxerga quem não quer enxergar. Você tem visto hoje o diabo governando as igrejas. Não são todas, mas são todas aquelas que estão cheias de heresias, de ganância, de mau testemunho e de escândalos. Quem tem reinado ali é o diabo. Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe o que a mulher que adivinhava ficava gritando atrás de Paulo e Silas? Esses dois são de Deus, são enviados de Jesus Cristo. Olha o que o diabo falava na boca da mulher. E tem pregador por aí que fala: não, o diabo não consegue falar Jesus Cristo. Rapaz, uma vez 7 camaradas lá judeu quiseram expelir um demônio, falando em nome do Deus que Paulo prega, sai dessa vida. Aí o diabo falou: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E uma pessoa endemoniada pelou aqueles 7 filhos de um exorcista que tinha na cidade. Um endemoniado pelou 7, deu uma tunda no 7, acabou com a vida dos 7. Bíblia. Mas hoje em dia a gente está tomado de heresias na terra. Bom,
A gente não mais, mas é assim que está sendo pregado o evangelho aí fora. Amém? E Satanás saiu da presença de quem? E olha só o que aconteceu na vida de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam juntos a eles. De repente deram sobre ele os sabeus. Olha a provação aí, ó. Veio, Satanás usou os sabeus e vieram com guerra contra os bois, contra os servos. Diz assim: e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Porém não era fogo de Deus, era fogo de quem? De Satanás. Quem está entendendo? Ou seja, provação que veio dos ares, do diabo. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova notícia. Olha só, uma catástrofe depois da outra, tudo acontecendo junto, um abismo trazendo outro abismo. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos, olha o arremate do diabo, como é que é tentando destruir a fé de Jó. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha o versículo 19 de novo, ó. Eis que se levantou grande o quê? Grande o quê? Está vendo? Os ventos, quem é que está atrás dele? Lá naquela parábola lá, caiu chuva do céu, inundaram os rios que vêm da terra e veio o vento contra aquela... Qual vento veio contra a casa dos filhos de Jó? E a casa aguentou? A casa aguentou? Mas o que eles estavam fazendo dentro daquela casa? Festejando, tomando um vinhozinho, enchendo a cara. Eles eram muito beberrão. E quando Satanás teve a oportunidade da parte de Deus para tocar, só não pôde tocar em quem estava em santidade. Porém nos outros, ainda que eles participassem de cultos com Jó na madrugada, fazendo ofertas para Deus, mas quando Satanás tocou neles também. Isso daqui, irmãos, Deus me revela aqui agora no coração, que isso daqui também tem a ver sobre o rapto dos vencedores e os crentes derrotados que vão ficar na terra. Quando o anticristo se manifestar, os crentes que nem Jó, Satanás não pode tocar, eles serão Mas e os crentes que nem o filho de Jó? Aqueles que ainda gostavam de um vinhozinho, de viver na carne, esses daí vão ser atacados pelo anticristo, pelo falso profeta, pela besta. E muitos serão decapitados, outros viverão uma vida humilhada, correndo, fugindo, como está em Apocalipse. E aqui nos revela isso também. Amém? E diz assim, versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que? O que tinha dentro do coração de Jó? O que tinha dentro do coração de Jó? Adoração. Irmãos, nesse tempinho de culto aqui que está demorando, Deus já está vendo o que tem no coração de alguns. Você entende isso? Nesse tempinho aqui Deus já está vendo. Vou falar mais. Alguém aqui pode dizer: ah, mas eu tenho compromisso amanhã. E se acontece uma catástrofe com você? Você está indo para casa, ou você está lá na porta da sua casa, como o irmão passou uma luta desse tempo, e aí a filha é atropelada por uma moto. Aí você vai correndo para onde? Para onde?
para o hospital. E se tiver que passar lá à madrugada, você passa. Mas na igreja, se demorar um pouquinho o culto, alguns já... A igreja não presta. Você tem que se converter. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Olha a oportunidade que Deus tem nos dado aqui, agora. Tanto lugar pelo mundo, tantas cidades que eu já passei. Deus abriu essa porta aqui. Claro que você tem que entender que aqui é o pontapé inicial. Deus já tem mostrado isso. Porém, nós sempre estaremos cuidando dos irmãos aqui. Sempre estaremos. Mas Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, para que a gente possa pregar da mesma forma que estamos pregando aqui em outros lugares onde o povo tem sede da verdade. Tudo no tempo de Deus. Mas nós temos que estar preparados. Quem entende? O que Jó fez depois de ter recebido a notícia que 7 filhos morreram na mesma hora? Você já perdeu um filho? Eu já perdi. No dia do nascimento. E dói, irmãos. Dói. Dói demais. Dói muito. Dói, mas dói de verdade. Você olha para carro, você olha para o mundo, você fala, que valor tem isso daqui? O que é a vida? Mas em momento algum, nem eu, nem minha esposa, se voltamos contra o nosso Deus. Mas você já viu, muitas vezes na televisão, morre filho de alguém, alguém vai lá, numa reportagem, Deus não existe, Deus abandonou, se vira contra Deus. Por quê? Porque Deus só prestava enquanto estava dando certo. Deu alguma coisa errada, Deus não presta mais. Jó perdeu 7, não foi só os filhos, ele já tinha perdido os camelos, as ovelhas, os bois, os servos e por último os filhos. E ainda assim tudo que ele fez foi se humilhar na presença de Deus. Isso é crente vencedor, irmão. Isso é crente vencedor. Mas tem que pedalar muito ainda para chegar lá. Pedalar demais. A gente tem que se esforçar muito. Isso daqui, esse tempinho que você está gastando aqui com Deus não é nada. Você pode achar que é muito, não é nada. Ser crente vencedor é passar por esse tipo de provação e continuar. Jesus é o Cristo. Jesus virá. Está sendo feita a vontade de Deus. Amém? Está dando para entender? Vai em Salmos 66, só ir algumas folhas à frente. Salmos 66, versículo 10 ao 12. Salmos 66, versículo 10 ao 12. Olha só o que o salmista, ele diz nesses 2 versículos. Salmo 66, versículo 10 ao 12. Esses dias eu estava vendo lá um padre, discutindo contra os reformados, nós evangélicos, e falam que igreja católica não prega a Bíblia. A gente prega assim, a cada 3 anos a gente prega toda a Bíblia. Eu falei, rapaz, consegui pregar toda a Bíblia em 3 anos de missa, aos domingos. A gente aqui já deve estar mais de 1 hora para entender um versículo. O que é a chuva que cai contra a casa, o que é os rios que dão que transbordam, e o que é o vento que dá com ímpeto. Tem como pregar a Bíblia em 3 anos? Não tem. Irmão, se for para pregar como Deus está nos revelando, a gente vai passar a vida aqui cultuando a Deus, não vai conhecer toda a Bíblia. Não vai. Continuando, vamos lá. Capítulo 66, versículo 10 ao 12. Pois tu, ó Deus, nos provastes. Quem provou? Deus. Tu nos deixaste cair na armadilha. Pois tu, ó Deus, nos provaste e nos refinastes como a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha e oprimistes as nossas costas com fardos. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxe para um lugar de fartura.
Isso daqui é falando como vai ser a nossa vida até entrar no reino dos céus. Passamos pela água no batismo. Se andarmos no caminho estreito, não vamos passar pelo fogo da disciplina do reino, senão ainda vamos passar pelo fogo. Mas no final, Deus vai nos colocar num lugar de fartura, onde nós vamos habitar com o nosso Criador. Nós, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, vamos habitar com Deus, eternamente. É o que está em Apocalipse capítulo 22. Amém? Bom, encerrando aqui essa parte das provações, volta lá em Mateus. Agora nós estamos acabando a pregação. Mateus capítulo 26 agora, né? No capítulo 25 fala, 24 e 25, que aquele que ouve as palavras de Cristo e pratica, é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. E vem as provações, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa, que não cai, porque fora edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as palavras de Cristo, entra no ouvido e sai no outro, ou seja, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: para o crente forte e para o crente fraco as lutas vêm. Satanás prova, os homens perseguem, Deus prova. Ele está dizendo isso. A diferença é que o crente forte suporta, continua na fé, e o crente fraco esmoerece. O que é edificar sobre a areia? É você não seguir a palavra de Cristo, você seguir a vontade da tua carne e do teu ventre. Não, o pastor disse assim, o pastor disse, se alguém pede emprestado, empresta. Mas não, eu vou emprestar só para quem eu sei que vai me pagar. Um exemplo. O pastor disse lá na igreja, pregando, que se alguém me bater na face direita, eu tenho que dar à esquerda. Não, comigo a pessoa só erra uma vez, depois se torna meu inimigo normal, mortal. Quem está entendendo? Quem age dessa forma, está edificando a sua vida sobre a areia, e conforme vir as provações, vai cair de cara no chão, vai dar com os burros na água, vai dar murro na ponta de faca. É isso que Jesus Cristo está dizendo, e é isso que eu vejo. A gente vê isso daqui. Você não vê isso daqui acontecer? Você não vê? Você não vê muitos crentes aí que vão em igreja, mas não mudam as suas atitudes, e amanhã depois estão sofrendo, estão murmurando, tão longe da igreja, tão longe de Jesus? Quem já viu pessoas assim? Por quê? Porque a palavra entra aqui e sai ali. Que nem Jesus Cristo disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer homem que olhar com um pensamento impróprio para uma mulher, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino dos céus caolho do que ser todo o teu corpo queimado na jena de fogo. Mas aí a pessoa escuta e fala, olhar não arranca pedaço, olhar não ofende ninguém, e não aguenta passar um rabo de saia que já fica assim, e comenta, e fala, e deseja, e faz. Quem está entendendo? A jena te espera, e eu tenho que pregar para você, porque senão não seria seu amigo, não seria seu pastor, eu não estaria preocupado com a tua alma. Então uma coisa é edificar sobre a rocha, levar a termo a palavra de Cristo. A outra coisa é edificar sobre a areia, porque quem edifica sobre a areia, a sua casa cai. Para encerrar a mensagem de hoje, 1 Coríntios capítulo 3. Se os irmãos até puderem ficar de pé, claro, a senhora de idade pode ficar sentada, mas os irmãos mais jovens, fiquem de pé já, dá uma balançadinha assim na perna, porque aí a panturrilha bombeia sangue para o cérebro, oxigênio, o sono vai embora. Que é a última mensagem, mas é tão importante como todas as outras. Inclusive, a pregação se completa aqui.
Eu já preguei essa mensagem para os irmãos, para as irmãs, mas hoje você vai conseguir entender melhor ainda. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10 em diante. Eu vou primeiro ler, tá bom? Até o versículo 15. Posso ler? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o tribunal de Cristo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, pela provação, pelas provações. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, lembra do que Jesus está dizendo dos dois fundamentos. Quem edifica sobre Jesus, sobre a fé em Jesus, com ouro, com prata, com pedras preciosas, o fogo vem e não destrói, ele tem galardão no reino dos céus. Agora quem edifica com madeira, com fênor ou com palha, quando vem o fogo queima, e ele não tem recompensa, e então vai ter que sofrer um dano, uma disciplina, mas vai ser salvo, todavia, como que através porque esse dano é a gena de fogo. Quem está entendendo? Amém? Pode fechar sua Bíblia. Graças a Deus, irmãos, está tudo gravado, né? Porque aí quando você tiver sede de ouvir de novo essa mensagem, você vai lá. Ouve, se alimenta. Por quê? Porque hoje que eu tenho entendido o que é a palavra de Deus, eu já não tenho problema nenhum de pregar, repregar e pregar de novo a mesma mensagem. Porque a minha preocupação é que essa mensagem entre na tua cabeça, e você entenda, e você amadureça como crente, que foi chamado por Jesus para reinar com Ele no reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É quando Jesus, que está ao lado do Deus Pai, descer aqui na terra para colocar essa terra em ordem. Amém? Primeiro ele vai acertar contas com a igreja. Depois ele vai acertar conta com as nações. Vamos estar com ele 1000 anos sobre essa terra. E no final, ele vai acertar conta com os ímpios, com os anjos caídos, com Satanás, lançando-os todos no lago de fogo. Então Deus vai terminar com essa terra com seu fogo ardente e fazer uma nova terra e um novo céu. A Jerusalém, que já está feita, ela irá descer sobre o novo céu e a nova terra. E nós estaremos sendo reino e sacerdotes de Deus neste lugar. Amém? Quem entendeu? Posso fazer a oração final? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor. Isaías certa vez orou dizendo: quem creu na nossa pregação, Pai, não permita esta semente tão valiosa ser arrebatada do coração dessa pessoa, Senhor. Com o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria, dá entendimento, entrega forças para o Teu povo, Senhor, para conseguirem matar a carne, porque nós temos que entender que somos constrangidos a viver na carne,
E a carne todos os dias quer descer do madeiro e governar a nossa vida, o nosso coração, com porfias, ciúmes, discussões, contendas, amando as coisas materiais, transitórias, passageiras, o dinheiro, a prostituição, os vícios. Quebra a nossa carne, Pai. Que essa mensagem nos dê força para aguentarmos, suportarmos a provação, sabendo que a coroa da vida está preparada para todos aqueles que te amam e te adoram e buscam o reino dos céus. Senhor, eu oro pelo povo aqui presente, eu oro por aqueles que assistem de seus lares e peço que a tua graça e misericórdia esteja sobre a vida de todos, os protegendo, os guardando e os livrando de todo o mal. Que a nossa vida seja guiada pela tua vontade, pois seja na mais alta montanha ou no mais profundo abismo, sabemos que o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas jamais sairei da tua presença, porque eu te amo. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amados irmãos, foi um prazer enorme estar na presença de todos vocês. Você tem mostrado com obras que é um crente vencedor, porque pregações como essa, demoradas, não é a primeira vez. Na verdade, é quase todo domingo da mesma forma. E mesmo que às vezes a sua carne, ela queira argumentar contigo, chega no outro domingo, olha você aí de novo, porque o teu espírito tem tido mais força do que a tua carne. Então glória a Deus por isso. Amém? Conte conosco, nós estamos aqui para isso, para pregar o evangelho do reino. Inclusive, eu sei que talvez alguns tenham reparado que nós temos ensinado um pouquinho mais sobre a importância de você ofertar. Algo que nós temos tentado colocar no coração do povo é acostumar a chegar o primeiro dia da semana e ver a sua condição financeira. E da sua condição financeira separar no primeiro dia da semana uma oferta para honrar a obra de Deus. Por quê? Porque gastos nós temos todas as semanas. Até um mês retrasado eu ainda tinha a parcela do carro que eu havia vendido, e todo final do mês me ajudava para complementar na conta do cartão de crédito, onde eu comprei parcelado as caixas de som, a mesa de som, por ser um valor muito alto, né? Nessa pandemia, uma caixa de som dessa eu paguei ativa R$ 1.400, para os irmãos terem uma ideia. Uma mesa de som, R$ 2.300. Se eu tivesse comprado tudo à vista, dentro de casa estaria faltando, como nós compramos parcelado, geladeira, cozinha, mesa, porque não tínhamos nada disso. Então é um passo de cada, e nesse momento eu estou inteiramente sendo sustentado pelos irmãos, pela obra. Agora eu não tenho outro recurso além de ser os teus donativos. Porém, aquilo que você faz por ver Jesus Cristo me usando, Deus aceita como aroma suave, como sacrifício que lhe agrada. E por isso nós temos conscientizado os irmãos, porque não temos vivido para nós. Pergunta para minha esposa, pergunta para ela como tem sido a nossa vida hoje. A nossa vida toda gira em torno da obra de Deus. Uai, pastor, mas antes não era assim? Não, irmãos. Antes girava em torno de um sistema. Muitas vezes a gente não podia ir pregar numa roça, a gente não podia abrir um trabalho em outro lugar, porque era tudo sistematizado. Hoje, o trabalho que Deus nos dá, seja uma visita de uma pessoa que a gente nunca viu, o trabalho que for, a gente tem tentado cumprir. Amém? Glória a Deus? Amém. Então deixa eu pedir um abraço, né? Deixa eu agradecer também a senhora, o senhor. Teve 2 pessoas nesse mês que contribuíram por intermédio da conta. Que Deus multiplique na sua vida. E está tudo registrado, sendo utilizado para o pagamento das contas que nós temos. Amém? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé,
Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos os irmãos. Deixa eu colocar um louvor abençoado, a minha máscara. Tá com a minha esposa? Lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti.